Estamos de volta, gente. Vamos lá. Eu quero ver se eu encerro essa série. Mais uma vez eu queria agradecer, a Carla, o maridão dela aí. Cara, estão fazendo uma reforma nas nossas cadeiras. Vocês viram como estão bonitas aqui as cadeiras, cara? Isso aí, cara. Isso é coração, gente. Não tem coisa mais preciosa do que isso. Então, muito obrigado por esse casal tão precioso aí que estão conosco. E estão fazendo essa reforma, Já estava tanto tempo aí precisando mesmo. É isso aí. Cuidar da casa de Deus. Eu tenho aprendido isso há muitos anos na minha vida. A coisa mais preciosa que tem, gente. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava ontem lendo o livro de Ageu. E Deus estava reclamando. Pô, vocês estão cuidando da sua vida, fazendo tudo, comprando, ajeitando tudo. E a minha casa? Está uma bagunça. Dá uma lida no livro de Ageu. Aí, dever de casa. Lê o livro de Ageu e marca coisas poderosas lá. Vai ler. Quando o nosso coração está em servir a Deus, eu tenho aprendido o seguinte, cara, se você constrói a casa de Deus, se você ama, se você doa, Ele vai construir a tua casa, a tua vida. Você pode estar certo disso, isso tem que ser prioridade, ajeitar. Eu vou parar, porque senão eu vou continuar. Vamos terminar essa série, e como eu falei para vocês, alguns anos atrás, isso aqui se tornou um ponto final para mim, num conteúdo de várias dúvidas e coisas que nos dias de hoje têm sido lançadas aí, para poder estimular o povo de Deus em várias áreas. Uma dessas na área de doação, porque a gente está numa nova aliança. A nova aliança eu sei, eu sou uma nova criatura, aleluia. Eu quero te falar sobre isso e hoje eu vou finalizar fazendo essa pergunta: será que eu estou desobrigado a dar o dízimo por estar numa nova aliança? Porque essa é a pergunta que eu fiz. E comecei a estudar a Bíblia e coisas e o Espírito Santo foi me guiando. Ok? E eu quero te falar uma coisa, porque essa frase eu vou colocar aí daqui a pouquinho, mas eu quero te dizer que Deus não quer que eu faça nada para Ele porque tem que fazer. Que alguém diga amém aí. Mas cara, quando levanta a compreensão e Ele fala no teu coração, o que é isso? Não tem mais jeito. Então vamos lá? O texto é esse que eu venho usando, Gálatas, não se engane. Que Deus não se zomba, aquilo que a pessoa semeia, ela vai colher, não tenha dúvida. Esse é o mundo, do jeito que está, é a colheita de tudo que é ruim. Então o Espírito Santo fala para nós ali, não semeia na carne, cara, porque você vai colher prejuízo, fracasso, derrota. Mas semeia para o Espírito da verdade, a verdade. Põe a verdade em prática, ela te abençoará, é isso. Verso 9, e não nos cansemos de fazer o que é correto, que é o certo. Porque no tempo certo nós vamos colher, se a gente não desistir, que alguém diga glória. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não é isso? Então, só para lembrar frases que são importantes, eu tinha falado que a nova criatura é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade. Deus habita em mim, meu irmão. De que eu preciso se Ele está em mim? Ok? Beleza? Eu tinha falado dessa frase que é importante você se valorizar naquilo que Deus nos valorizou. Então, olha só, você é o bem mais precioso para Ele, morreu por você. Por que eu estou tristinho, ninguém me ama, ninguém me quer? Olha aí. Então é pela fé que nós tomamos posse da verdade, gente, não é por sentir. Uma outra coisa que eu tinha falado, que Deus nos deu uma aliança de crescimento, de progresso. Mas tem uma finalidade nisso. E a finalidade é sempre dele. Não é uma finalidade minha, é para mim. Já comentei, só estou passando. Legal? E aí, algumas coisas que eu tinha colocado aí sobre dízimos e ofertas, que são as práticas que tiram as minhas finanças de um sistema do mundo de fracasso, de perdas, prejuízos, e as transferem para o sistema financeiro do reino de Deus, onde Ele é Senhor. Ele sendo o Senhor, tudo na minha vida será abençoado. É só aprender. Dízimos e ofertas foram instituídos por Deus como um ato soberano da sua vontade. Eu contei isso domingo passado, tá? E veja, principalmente, diga principalmente. Tá, para que a gente possa ser abençoado. Porque isso aí é o coração de Deus, não tenha dúvida. E legal. E para que também nós fôssemos continuamente provados nessa fidelidade. Ele não precisava botar uma árvore do conhecimento do bem e do mal, para todo dia Adão e Eva passar. Deu ruim, né? Mas é isso, Ele é soberano para instituir aquilo que é necessário
para esse reconhecimento. Então eu tinha falado que o dízimos e ofertas é uma prova de fidelidade, porque a gente reconhece a soberania de Deus. 2, é uma prova de honra. Isso é o meu coração todo, gente, porque o colocamos em primeiro lugar. Se eu estou aqui é por causa dele, você também. Tudo que envolve a nossa vida. Lembra que eu falei, o que seria o primeiro na vida do ser humano? Nosso coração. O que para Deus importa é coração. Li várias passagens falando sobre o coração. Fidelidade e honra em termos de finanças, só para te recordar. Antes de ser um valor, precisa ser primeiro o nosso coração. É assim. Fidelidade e honra é coração. Não é uma questão de finanças. Eu já expliquei isso. Beleza? Na verdade, Deus vê o nosso coração como o primeiro, como a raiz que governa todo o restante. A bênção já foi determinada a partir do quê? Do coração e não da entrega do valor em si. Daí eu não vou nem ler passagens que eu já li com vocês, falando que se eu tiver uns problemas de coração com pessoas, eu estou quebrado, eu não perdoo, estou cheio de ressentimento, mágoa, não adianta nada eu estar fazendo alguma coisa para Deus, até servir dessa maneira. O que Ele quer é que eu e você tenhamos um coração livre. Coração livre. Tem que trabalhar para ter um coração livre. É um processo ativo nosso, não permitir botar para dentro pensamentos errados a respeito de pessoas. Quem está dormindo, diga aleluia. Está vendo? Você está só prestando atenção, né? Porque a gente vai aprendendo isso, gente. Todos nós aqui estamos nessa jornada de aprendizado. E eu te garanto, cara, a cada ano você vai crescendo. E a qualidade da sua vida começa a crescer também. Ok? Então vamos seguindo aqui para você ter uma ideia. Em Gênesis 4:2, Abel trouxe, ele era pastor de ovelhas, ele cultivava a terra, ele trouxe, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo, oferecendo ao Senhor. Então Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias, a gordura desse rebanho, enfim, ofertas. Ora, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Eu já falei isso 300.000 vezes, mas é importante. Logo em Gênesis, Deus está provando para mim e para você que Ele se agradou, Abel, coração, e da sua oferta. Legal. E no verso 5, não se agradou do coração de Caim e da sua oferta. Não é uma questão de oferta, é uma questão de coração. Guarde isso e não esqueça. Então, uma vez que nós estamos nessa nova aliança, então essa é a pergunta que eu fiz para mim, para dar um ponto final nisso. Será que eu estou desobrigado a dar o dízimo por estar numa nova aliança? Ok. Super interessante. Hoje a gente está vivendo dias, e isso para mim é um grande sinal de uma apostasia, onde uma boa parte da igreja está caindo na cilada. Presta atenção, você está em casa. Está caindo na cilada de valorizar o Novo Testamento e o Velho Testamento botar de lado. Porque é velha aliança. Eu não estou mais na lei, eu estou na graça. Não caia nessa cilada. Eu entendo a lei, eu entendo a velha aliança, a nova. Eu vou te explicar aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sei bem quem eu sou em Cristo Jesus, mas continua sendo Ele não mudou. Ele é a palavra dele. É a palavra dele. Então deixa eu te falar nessa manhã 2 coisas sobre isso aí. Será que eu estou desobrigado? A primeira coisa que eu quero te falar é isso, e presta atenção, hein? A velha aliança era uma aliança de obrigação. A lei funcionava como está escrito em Gálatas, e a gente aprende sobre a velha aliança no Novo. Porque o livro de Gálatas é show, o apóstolo Paulo dá um show de glória, como diz aí, de revelação e entendimento. Então presta atenção, gente, a lei funcionava como um tutor para uma aliança incompleta, imperfeita, e eu quero te falar, essa foi a palavra que mexeu comigo e falou, poxa, é isso mesmo, uma aliança infantil, diga infantil, okay? Vamos dar uma lida? Gálatas 3:23, antes que essa fé em Jesus Cristo
chegasse, estávamos sobre a custódia ou a guarda da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelado aonde? Na obra da cruz. Vamos continuar, verso 24. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor, cara, um cuidador, a fim de nos conduzir aonde? A Jesus, a Cristo, Messias, para que por intermédio da fé nós fôssemos justificados. Que coisa, hein? Agora veja, continuando, verso 26. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos ao tutor. Olha só, 4:1. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade... Tem alguém de menor aí? Não tem ninguém de menor, então tá bom. Então beleza. O herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo ele dono do mundo. Olha o apóstolo Paulo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu... Você está vendo uma relação de pais e filhos aqui, gente? Você entende que o Espírito Santo, ele está provando para mim e para você aquilo que hoje nós sabemos pela nova aliança, que Deus nos criou na condição de filhos, cara. Mas esse era o propósito original. Uau! Olha só, verso 4. Todavia, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho para nos resgatar os que estávamos subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Então, a antiga aliança, gente, isso é super importante. A antiga aliança era uma aliança da obrigação, pelo seu estágio infantil imperfeito. Paulo faz essa comparação, na que acabamos de ler, como um tempo de infantilidade. Gostei muito disso. Onde tudo funciona na forma de obrigação. Beleza. Aqui no nosso meio, os pais têm filhos pequenos que vão crescendo. Então eles saem da infantilidade para a maturidade. Então desde pequeno nós somos pais, eles são filhos, eles são herdeiros. Agora, a minha relação, a maior relação para quando você tem filhos na infantilidade, é filho na obrigação. Menino, vai estudar. O que mais? Vai tomar banho. Escova o dente. É isso mesmo. Tá vendo? Engraçado, em todas as casas, né? Porque você não vai deixar um filho, não, eu não quero, então faz o que você quiser. Meu Deus, não funciona. Então, na verdade, a lei funcionava como um tutor, para o benefício do seu filho. Porque quando você fala para ele na obrigação, vai sim, vamos embora, se arruma, eu quero, se arruma, vamos embora. Você está abençoando o seu filho. Você está cuidando para o benefício dele. Eu não posso ter essa visão de que a lei era não quero. Que papo é esse? Não funciona. A lei é Deus, gente. Nada muda. Porque eu estou na nova aliança, então agora eu posso matar? Não, continua sendo a mesma coisa, só que diferentemente a gente tem a ação do Espírito Santo. Você vai entender o que eu quero te falar. Então preste atenção, eu vou repetir. A antiga aliança era uma aliança da obrigação pelo seu estágio infantil. Nessa relação de pais e filhos, quando nós somos crianças, é uma relação marcada por cumprimento de deveres. É assim mesmo, não tem nada de errado. Meu pai é chato, vem falando um negócio. Paciência, Isabela. Meu pai já vai me paciência. Hein, filha? Agora está casada, você vai ver os teus filhos, tu vai falar para ele igualzinho. Uau, meu pai falava isso para mim. Meu filho, a rainha das virtudes é a paciência. Tem que estudar, tem que tomar banho, escova dente.
Então veja, gente, a lei funcionava como um cuidador, um protetor, como um tutor do povo. Tem que ser cumprida para o bem deles. Então, essa antiga aliança era uma aliança da obrigação pelo seu estágio infantil, imperfeito, porque essa é a relação. Ela era imperfeita. Já na nova aliança, escuta aí, nós somos elevados, como acabamos de ler, à condição de filhos maduros. Em Gálatas 4, quando diz lá para a adoção de filhos, a palavra filhos ali, usada no grego, é filhos ruios, que é o filho que tem a característica e o caráter do pai. Essa característica e o caráter do pai, cara, vai sendo associado no teu filho ao longo dos anos. Vocês sabiam disso? E é muito interessante, porque é um crescimento, é um aperfeiçoamento na maturidade para que eu e você tenhamos a característica do nosso Pai Celestial, na nossa maneira de ser. Uau! Só eu estou animado. É bom demais. Você ouviu isso que eu disse então, né? A nova aliança, nós somos elevados à condição de filhos na maturidade. Veja, na maturidade de uma relação entre pais e filhos, nada é feito por obrigação. Tudo é feito e conduzido por um coração que ama e é cheio de quê? Agora tu imagina, eu estar com um filho lá, sei lá, de 30 anos, vai tomar banho, escova o dente? Não, cortou as unhas? Não, o que é isso? Essa marca preta aí, esse negócio aí, não tomou banho, rapaz. Então eu falo assim, moleque de 30 anos e não toma banho. Ei, passou. Veja, eu queria que você guardasse isso, gente, porque Deus foi ministrando muito legal ao meu coração, meu filho. Olha só, então essa relação agora, que é uma relação nova, antes você era infantil, agora tudo que faz é resposta, cara, por consciência de gratidão. Gratidão. Repita comigo, gratidão. É o Espírito que vence, cara. Que derruba as trevas. Os capetas não ficam na frente. É espírito de gratidão. E é óbvio que não é só um espírito de gratidão, você age com base em gratidão. Então, de uma aliança, ouça, perdão, de uma aliança velha para outra que é nova, o homem passou da imaturidade, da infantilidade, precisando de um tutor, porque tinha que ser na obrigação, para a condição de filhos na maturidade. Então veja, de uma relação governada pela obrigação, para uma relação governada pela consciência do amor e gratidão. Se isso, gente, não está no nosso coração, nós somos infantis ainda. E daí não entender porque há tantas coisas que bloqueiam a vida do ser humano e um convencimento das trevas que você não precisa mais fazer porque você está numa nova aliança. Eu estou sendo governado por alguém que é mentiroso e está me colocando na infantilidade de não reconhecer conscientemente a obra que Jesus fez na minha vida. O amor dele por nós sendo derramado todo dia. E eu não vou demonstrar gratidão? Uma segunda coisa importante sobre essa questão, se eu estou desobrigado a ser dizimista na nova aliança. Você sabe quando a pessoa é infantil, mesmo que ela seja infantil na fé ainda, ela não consegue viver a plenitude de uma relação. Ela só entende o que é dela. E ninguém põe a mão. Esse é um conteúdo infantil. Temos que crescer. Mas a segunda coisa é essa. Eu estou desobrigado? A nova aliança é uma aliança, como eu falei, de gratidão. Essa era a primeira, só para voltar a lembrar, de obrigação. A nova é de gratidão. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Deus recebe coração voluntário e consciente do que faz. Eu vou repetir isso. Deus recebe coração voluntário e consciente do que faz.
Então tem a ver com o coração mesmo. Tem a ver com o coração consciente e voluntário. E eu entendo que são estágios na nossa vida. Eu também, quando eu me converti, essas coisas não estavam claras, então a gente tem dificuldade. Claras aqui dentro, que ninguém é obrigado a dar nada, Deus não está obrigando ninguém. Mas conforme você vai caminhando com Ele, e conforme você vai o conhecendo, não tem como, cara, você expressar, você vai continuar, você vai se abrir para a gratidão direto, na forma de doação, não tem jeito. Você vai entender por consciência o que está acontecendo contigo, o que Deus fez. E como eu disse, isso aqui é importante, o espírito da nova aliança, como filhos maduros, é a doação por gratidão. Diga amém. Esse é o espírito. Doação de seu tempo, doação da importância de valorizar pessoas, daquilo que você faz para ele. Eu quero te mostrar isso porque esse é um assunto também resolvido. Lá em Gênesis, às vezes quando você pega um texto bíblico, você tem que ver se existem outras referências na Bíblia sobre aquela situação que você está lendo. Por quê? Porque é isso mesmo, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. E às vezes uma referência primeira tem muitos detalhes super importantes que complementam aquilo que de repente você está lendo agora. Então não é uma questão só dízimo está lá na lei, o dízimo pertence ao Senhor e tal. Mas tem coisas que são colocadas, por exemplo, como nós vamos ler essa passagem, e vamos complementar com o livro de Hebreus, Gênesis e Hebreus, olha que tremendo, sobre essa questão de dízimo. Então uma referência sobre dizimar, e é a primeira vez que é citado sobre dízimo, está em Gênesis, nós vamos ver. Extremamente reveladora sobre o entendimento desse assunto, antes mesmo da lei. Vamos lá? Gênesis 14, 17, falando de Abrão. Então, após voltar Abrão da sua vitória sobre esse rei aí, que é difícil até falar, e sobre os 4 reis que estavam com ele, ele voltou da vitória. O sobrinho dele tinha sido raptado, sequestrado, né? Ele falou, não quer saber, eu vou levantar os 318, cadê eles? Beleza, 300, vamos lá. E eles venceram, cara. 4 reis junto com mais 5. Ok. Verso 18. Então, por que aparece esse cidadão? Com todo respeito. Melquisedeque. Que nome, hein? Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? Não estou entendendo nada, pastor. Beleza? Vamos deixar a Bíblia explicar um pouquinho? Eu quero que você vá comigo, nem precisa, depois você anota para ler em casa. Hebreus 7:1, quando o autor ao livro aos Hebreus fala sobre Melquisedeque. Eu coloquei ali algumas coisas interessantes. Porque este Melquisedeque, então quem escreveu o livro de Hebreus, que muitos acreditam ser o apóstolo Paulo, ele pega essa referência, ele sabe, lá de Gênesis. Então, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, olha agora as ampliadas, hein? Bacana. Que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o que ele já fez? O abençoou. Beleza. Agora, olha só. A palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Alguém conhece o rei de justiça aí? Rei de justiça. A palavra Salém é a antiga palavra da cidade de Jerusalém. Rei de Jerusalém. Da cidade de Jerusalém, a queridinha. E está falando ali sobre Salém, que é a cidade que significa paz. Nome antigo da cidade de Jerusalém. Rei de justiça. Vamos lá, verso 2. Para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Uau! Abençoou ele. Aí Abraão foi e separou o dízimo de tudo. Rei de justiça, rei de Salém, ou seja, rei de paz. Veja o verso 3, falando sobre esse rei ainda. Gente, olha só que tremendo isso aqui. Como é que pode um cara sem pai, sem mãe, sem genealogia,
que não teve princípio de dias nem fim de existência. O que você está dizendo para a gente? Era uma pessoa comum? Não, quem era essa pessoa? Jesus. Diga, Jesus. O próprio Espírito, o autor ao livro dos Hebreus está me falando, eu estou te dando a revelação, Elinho. Essa pessoa, Jesus, rei de justiça, da cidade de Jerusalém, que pertence a ele, foi lá e abençoou Abraão. Jesus, gente, olha que coisa tremenda. Agora vamos voltar. Gênesis 14 diz, então esse Melquisedeque, que acabamos de ver o complemento de tudo maravilhoso aí em Hebreus, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Qual é a revelação sobre isso aí, gente? O próprio Senhor Jesus já anunciou para Abraão o próprio sacrifício dele através do seu corpo e do seu sangue, a obra da cruz. Por que ele traria pão e vinho? E por que isso é relatado? Porque ele já estava mostrando isso para frente. Olha o verso 19. E abençoou Abrão, dizendo, seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Qual é a revelação disso aí? Foi quebrada a maldição do fracasso pela obra da cruz, e agora nós estamos na bênção de uma obra feita. A nova criatura é abençoada, ela não será. E abençoou Abraão, acabou, cara. Abençoou, está abençoado. A obra da cruz já fez essa obra. Muito tremendo. Gente, olha, eu vou te falar isso, eu me deliciei com tudo isso, tão simples e tão poderoso. Olha o verso 20, vamos continuar. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos. Uau! Veja bem, seja abençoado quem? Que entregou os inimigos na mão de Abraão. Até parece que foi Abraão mesmo que venceu. Então, Abraão lhe entregou dízimo de tudo. Qual é a revelação aí? Trouxe a memória que o Senhor, pelo sacrifício de si mesmo, venceu o nosso inimigo por nós, gerando gratidão na expressão de uma doação chamada dízimo. Venceu o nosso inimigo. Ele venceu. Mas você vê, Deus deu vitória a Abrão. Não foi Abrão que venceu. Ele deu a vitória. Jesus venceu no nosso lugar e nos deu a vitória. Mas o homem, cara, ele pensa tão em si mesmo, que ele que manda, ele acha que eu quero, que ele não tem um espírito próprio de entender que ninguém é abençoado e a vida que a gente tem do nada, é Deus por trás disso. O homem quer sentar num trono chamado Deus, eu reino. Esse é o problema. Coração errado, não entende. Mas você vê, pequenos versos, falando sobre dízimo, antes da lei, tudo envolvendo gratidão, tudo envolvendo a obra da cruz do Calvário, tudo envolvendo aquele que foi abençoá-lo e deu vitória sobre os inimigos, Melquisedeque, rei de justiça, Jesus. Não tinha genealogia, nem pai, nem mãe, de eternidade a eternidade. Uau! Gente, eu e você chegamos até aqui porque Deus tem colocado a mão. Tem batalhas que você nem sabe que acontece, Ele te dá vitória antes que você saiba. E muitas coisas a gente nem vai saber, porque Ele nos deu vitória e nos deu livramento. Diga, livramento. Por que não reconhecê-lo como Senhor e abençoar? A sua obra, você não está abençoando, você está abençoando a sua obra é feita através de nós. Já falei isso para vocês, Deus se expressa sobre a face da terra através de mim e de você. Então não saia fora dessa, porque Ele vai te usar. É você, com tudo que você é. Ele abençoa o seu próprio ministério através das finanças que Ele nos abençoa, para que a gente possa continuar mandando uma mensagem, fazer aquilo que tem que fazer e pessoas serem transformadas, curadas, mudadas para sempre. É a obra nossa. E você convencido de que eu estou desligado, cara, que eu não preciso. Deixa eu fazer esse resumo aqui para colocar para você entender, simples assim. Aliança, filhos e relação com Deus. Ok, então vamos lá. Ali nós temos a velha aliança, filhos na condição de infantilidade. E qual é a relação com Deus? Obrigação.
Porque Deus estava ali como tutor para abençoá-los, para cuidar deles. Menino, escova o dente. Falhou hoje, menino. Ok. E na nova aliança? Filhos na maturidade. É superior aliança instituída em superiores promessas. Mudança de natureza. Para que eu tenha essa relação com Ele sempre de gratidão em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço, a minha expressão é gratidão. Dizimar e ofertar é gratidão. Deve ser. Deve ser por consciência viva sobre isso. Quem está pegando aí? Então eu volto a perguntar, será que eu estou desobrigado a ser convencido por uma opção de coisa que rola na internet e outros que falam uma opção de besteira, e a gente mesmo não vai à palavra, não lê, não deixa o Espírito Santo falar. Não tem jeito. Ó, deixa eu te falar uma coisa, você anda com Deus, você tem comunhão com Ele, você será, não tem como ser diferente, uma pessoa doadora. Não, vou repetir isso. Anda com Ele, você será, não tenha dúvida. Não tem como você ter um outro coração. Você está misturado com Ele. Você vai perceber isso claramente. Agora, se eu vou fazer isso ou não, isso aí é comigo. Mas Ele é inspiração. Ele vai empurrar cada vez mais. Ele vai levantar dentro de você gratidão. Consciência de gratidão completa. Então eu botei assim bem grande, claro que não. Pelo todo o entendimento do que é a velha aliança passando para a nova. Eu não considero assim, gente. Você falar para mim, pastor, mas olha, mas não é mais, não fale em Moisés não que eu arrepio. Que é isso, cara? Senta aqui, você está falando bobagem. Que é isso, rapaz? Senta aqui, como é que é? Não, gente, meu Deus, é a própria palavra dele. Mas é uma passagem, a primeira aliança precisava vir aquele que transformaria o ser humano para sempre. Ela era imperfeita porque por mais que o cara escovasse o dente, não, tomasse banho, ok? Não mudaria a sua natureza, porque Jesus não tinha vindo ainda, mas o protegeria, andaria debaixo de todas as bênçãos. Se você me responder, Deuteronômio 28, te alcançarão todas essas bênçãos. Legal? Deus sabia disso, até o momento de Jesus vir, mudar a natureza. Eu não pertenço a Satanás, eu sou de Deus. Uau, eu sou nova criatura, agora eu tenho um relacionamento com o Pai por consciência, por entendimento. Essa é a aliança perfeita, essa é a aliança que leva o ser humano para uma maturidade. E na maturidade, cara, você vai ver tudo, você vai entender no coração. A gratidão, a consciência disso. E o cara vai dizer para mim, vai provar que não tem que ser dizimista. Cara, não é para você não, os malucos aí. Você é idiota, cara, você não sabe nada. Ó, eu quero te falar o seguinte, primeira coisa, anda com Deus e você vai enxergar coisas. Quem está falando que eu ando com Deus? Não anda, está provando para mim que não anda. Porque se andasse em comunhão com Ele, estava de joelho, cara. E estava cheio de gratidão, ia chorar. De alegria por uma obra que Ele fez de transformação. Quero saber se você não vai dar a tua cueca, tu vai dar tudo, rapaz. Está falando para mim besteira. Isso, cara, é o disfarce da avareza e da cobiça, da mão satânica querendo desestimular o povo de Deus, cara. Mas por isso que eu estou falando para você, tem que ler a Bíblia. E tem que ter a ação do Espírito Santo viva para entender. Esse aí foi um ponto final para mim. Graças a Deus. Que bom que você nasceu nessa nova aliança, cara, que a gente pode ir para a maturidade. Diga aleluia. Uau! Você não nasceu no tempo de Faraó aí. Lá vem Faraó, na frente já é. Chegará primeiro, só o Senhor ali. Querido Jesus, muito obrigado porque eu nasci nessa época. É tão bom, cara, você ter consciência, claridade. A ação do Espírito Santo, Ele mora em mim. Poder caminhar com Deus vivo sobre a face da terra, eu e você sendo templos do Deus Altíssimo. Não, esse aleluia está fraco ainda, porque tem que meditar, porque vai pular e vai rodar, igual um amigo meu que rodou lá. E agora mandaram um meme para mim, maneiro. A famosa dança da galinha, o que é aquilo, cara? Uau!
Eu era um perdido, cara, na mão das trevas, cego, completamente destruído. E agora eu sou nova criatura. E nada é dele, tudo é dele. Eu sou dele, o que eu tenho, o que eu não tenho é dele. Uau! Essa é a verdade, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E eu estou sendo treinado por uns idiotas da internet falando uns negócios aí, cara. Eu estou falando, eu falei aqui quinta-feira, está aumentando o engano, hein? Então aumenta o engano de uma opção de pessoas que começam a falar. E aí, ó, como eu falei quinta-feira, se prestar atenção vai moler. Eva prestou atenção em Satanás. Morreu. Tua segurança está aqui, ó. A palavra de Deus é a ação do Espírito Santo. Mas eu estou com dúvida. Não vai ouvir aquilo que você não sabe. Você vai ler a Bíblia e pede ao Espírito Santo. Tenha paciência e Ele te mostrará. Se tem o hábito de ler, você tem um conhecimento, vai lendo, beleza, vai grifando e tal. Espírito Santo, fala para mim. Essa é a tua segurança. Quero te falar. Até mesmo o que a gente fala, você tem que conferir na palavra se é isso. Então a gente viu o motivo de a gente dar o dízimo, que é gratidão. Pastor, qual o propósito em dizimar especificamente? Legal, Velho Testamento, beleza. Livro de Malaquias fala algumas coisas legais. Malaquias 3,8, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. O que eu acho legal é que Deus é claro, mas o livro de Malaquias não é sobre dinheiro. Tem que ler o livro. O livro de Malaquias, aí você vê que uma coisa está ligada à outra. Não é uma questão, o dinheiro em si, é uma questão de honra. O livro de Malaquias é uma questão de honra. Deus fala, vocês estão me desonrando. Lê. Vai amar. E óbvio, nessa desonra, porque não tem consciência de quem serve, faz uma opção de besteira. Passamos para o verso 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Isso aí você já conhece. Põe-me à prova, Deus colocou, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Isso é palavra de Deus ou não? Verso 11, por causa de vocês, o que eu vou fazer? Eu vou repreender o devorador, cara, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu te falar 4 coisas aqui super legais. 4 coisas importantes. Primeira delas, o ato de não entregar. Primeira delas. 4 coisas importantes. O ato de não entregar caracteriza um roubo. Em que sentido, pastor? Estou roubando a Deus? Na verdade, tudo pertence a Ele. Vou repetir. Tudo pertence a Ele. Deus não está dizendo assim, me dá isso aí, rapaz, isso é meu. Você me roubou? Escuta agora o que eu quero te falar. Tudo pertence a Ele. Ele é dono de toda a terra e tudo o que há, do ouro, da prata, das pessoas. Então, o que está sendo roubado? Tchan, 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 tchan. Pá. A oportunidade de Deus nos abençoar através da semeadura de gratidão contínua, chamada... Tem que printar isso aí. Estamos roubando a oportunidade de Deus nos abençoar sobremaneira. É só isso, porque tudo pertence a Ele. Você sabe que as coisas de Deus funcionam por respostas. Não responder a Deus, nada acontece. Manifestação do reino de Deus na nossa vida é consequência de resposta a Ele. Não caia nessa cilada de achar que simplesmente vai cair do céu e tudo vai acontecer na minha vida se eu não responder a Deus. Ok? Pessoal que está me assistindo em casa, guarda isso no teu coração. Uma segunda coisa importante sobre o propósito. Qual o propósito em si de dizimar?
A própria palavra declara, veja aí, ó. Malaquias 3:10, para que haja o que, gente? Mantimento na sua casa. Como é que é isso aí, pastor Hélio? Que espécie de mantimento é esse? Não é supermercado, é o alimento espiritual. Uau! O propósito do dízimo é para o sustento e providências dos dons ministeriais, está lá em Efésios, que alimentam e edificam o povo de Deus. Isso tudo é financiado, obviamente. Esse é o propósito, nunca se esqueça, para que haja alimento na minha casa, alimento espiritual. Você está aqui, eu também, porque a gente vem se alimentando dele, e vamos até o final, nos alimentando. Os ministérios, eles são a voz de Deus para os homens, não tem jeito, Deus instituiu assim. A palavra de Deus, sem um ministério, não pode fazer muito. Mas na mão de um chamado, na mão de uma pessoa que entende a sua chamada, que abre a sua boca para proclamar esse evangelho libertador, é isso aí. É o que Jesus veio, proclamando o reino de Deus. João Batista, e tantos os homens, e cada um de nós, gente, porque nós somos ministros da reconciliação. Isso está lá em Gálatas, diga aleluia. Segura aqui para mim essa mancha. Está lá em Gálatas isso aí. Nós somos, 2 Coríntios, capítulo 5, ministros da reconciliação. Uma terceira coisa sobre essa questão de dízimo é Deus pede para o homem prová-lo nessa área. Uau! Engraçado que é a única área que ele fala, pode me provar. Me prova então. Agora veja que legal, gente. Porque é a única área da vida do homem que Deus permite em prová-lo. O desejo de Deus é que o homem experimente, diga experimente, de suas bênçãos, cara. O homem, eu vou botar essa frase porque eu fui muito abençoado com o que eu vou te mostrar já já. O homem precisa fazer essa experiência. Não tem jeito, Deus não é um conceito, é uma experiência. Só quando a gente colocar em prática a gente vê resultados. Alguém está pegando? Em sua palavra escrita, olha aí. É a única área da vida do homem que Deus permite ao próprio homem, prová-lo. Escuta, deixa eu contar uma história. Estava eu fazendo uma viagem no interior de São Paulo. Eu e um rapaz lá da nossa igreja. E vamos andar numas montanhas, legal, dando uma volta de moto. Paramos numa praça. Nem vou contar um detalhe dessa história aí. Mas beleza, aí paramos numa cidade chamada Águas de São Pedro, não sei se você conhece. Cidade pequenininha, caramba, que gostoso. Cidade toda limpinha, legal. Aí eu fui até a praça, depois de tomar um café. Aí eu olhei a igreja, não posso olhar a igreja, que eu fico doido com a igreja, cara. Que é isso, rapaz? Vou entrar aqui. Entrei. É a igreja católica, legal, mas toda arrumadinha, olha só que bacana. Me deu uma vontade de chegar lá, mandar a palavra lá na frente. Sentei ali, fiquei um tempinho, até o rapaz ficou assim, pastor, ele se perdeu, ele foi ao banheiro, não voltou ainda. Enfim. Aí fiquei lá olhando, né, cara, eu vi que a igreja está muito bem cuidada. Gente, sabe aquela igreja limpinha, as portas todas abertas, ninguém dentro da igreja. Beleza, tudo limpinho, parede limpa, cara, o teto arrumadinho, tudo legal. Eu fiquei olhando para lá e para cá, fiquei ali, aí tirei essa foto aqui, porque eu olhei esse fundo aí, ó. Olhei esse fundo, eu falei assim, ué, deixa eu ir ali ver aquilo que está escrito ali. Eu dei uma ampliada aqui para você ver algo bem interessante. Está escrito assim, está dando para ler aí? Não? Está cego, hein? Não, brincadeira. Olha lá. Não, eu vou botar o óculos também, hein? Olha aí, maravilha, gente. Ó, sirvo o Senhor com o meu dízimo.
Somos 723 dizimistas. O padre está ensinando legal a galera. Rapaz, e aí o que eu gostei? Malaquias 3,10 na versão católica, que eu vou botar aqui para vocês. Malaquias 3,10. Pagar integralmente os Você está rindo por de quê? O negócio é sério, hein, pastor? Integralmente, Pagar integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Aí agora eu gostei. Porque está escrito assim, fazei a experiência. Tem que experimentar. Deus é uma experiência. Gostei muito. Diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós. O que está escrito depois? Isso aqui está falando sobre ampla suficiência, que tem tudo a ver com 2 Coríntios 9. Muito além do necessário. E a mãe, vou esquecer esse dia, tirei, guardei essa foto, hoje eu estou te mostrando. Aí chamei o meu amigo que estava comigo, o Marcelão. Marcelo, vem ver aqui o que está aqui na igreja. Pô, esse padre é bom, cara, eu queria conhecê-lo. Vai ficar para uma próxima. E a última, está escrito aí que o próprio Senhor repreende a ação do devorador sobre as nossas finanças. É como se houvesse da parte de Deus uma proteção automática sobre as nossas finanças. É como? Eu estou dando um exemplo. Evitando prejuízos que, de um modo geral, as pessoas considerariam normais. Eu já falei isso para você, é uma geladeira que dura 30 anos. É uma casa que não dá defeito. Eu já contei essa história onde eu moro há 21 anos. Todos os outros apartamentos já deram vários problemas. A minha casa, zero. Só uma goteira que deu lá, no quartinho dos fundos, que rapidamente resolveu. Não é, Deise? Não é tremendo isso? É a bênção de Deus, cara. Sabe aquele lance que tudo quebra? Tudo acontece? Finalizando, eu queria te falar isso nessa manhã. Existe, gente, uma inclinação, Malaquias 3,11, né? Só para voltar a lembrar. Ele vai repreender o devorador para que não consuma os produtos da terra. É o que está lá escrito, né? Então, finalizando, eu quero colocar isso aqui, ó. Existe uma inclinação natural que nos faz sair sempre da direção. Eu vou repetir essa frase que eu coloquei aqui, com esse exemplo das mãos no volante. Existe uma inclinação natural que nos faz sair sempre da direção. Até parece que eu estou num carro, estou numa rodovia, eu não preciso botar a mão no volante e fazer a minha parte. Bom, agora estão desenvolvendo um carro aí, o cara não põe nem a mão, não faz nada, pode até dormir no carro. Eu não estou nessa não, meu. Estou fora. Não, é seguro. Porque o meu zóio está vendo, sou eu que... Então existe uma inclinação natural que nos faz sair sempre da direção. Isso é natural. Só de viver nesse mundo nós somos contaminados com uma maneira errada de pensar sobre Deus. Você tem que guardar isso. Todo dia, de uma forma ou de outra, levantará pensamentos que não são verdadeiros, para tentar anular a verdade que está dentro de mim e de você. Então, essa é a inclinação desse mundo natural da gente viver. Então ela funciona como um volante. A palavra de Deus, ela funciona como um volante. Mas de que adianta a palavra de Deus se eu não meter a mão no volante? O volante é super importante. Sem ele eu não posso dar direção à minha vida. Mas sou eu que toco nesse volante, sou eu que ponho a mão, sou eu que vou responder. É um processo ativo meu para com o volante.
Quem está pegando aí, diga aleluia. Muito legal. Então a palavra ela funciona como um volante para dar direção. Mas somos nós que de fato seguramos nesse volante em termos de decisão e escolhas. E nós somos construídos ou destruídos por escolhas e decisões. Então, hoje eu cheguei até aqui, você também. Vamos embora continuar todo dia com a mão nesse volante, fazendo o que tem que fazer para a gente poder terminar. Então, mais duas coisas. Como eu volto a repetir, a palavra de Deus funciona como um volante para dar direção. Então, vamos lembrar aqui, vou trazer de volta. Existe uma inclinação natural que nos faz sair sempre da direção. Você meteu o carro, começou a entrar na curva, se não meter a mão no volante, vai para fora. A palavra de Deus funciona como um volante para te dar direção. E por último, mas é preciso que eu decida pegar no volante. E aqui estão as nossas escolhas, as nossas decisões. Gente, não se engane, mas pequenas decisões fazem a diferença na nossa vida. Eu vou repetir, pequenas decisões fazem a diferença na nossa vida. O inferno está o tempo todo ali para que eu faça a escolha errada. Eu tomo a decisão errada, mesmo que seja pequena. Porque ele vai me desviar do caminho. Eu vou continuar, daqui a pouco eu estou longe. Eu venho falando sobre isso, sobre a força do engano, sobre a apostasia da fé. Aliás, terminei quinta-feira, assista lá. Guardaram isso aí? É um exemplo legal. Então, a palavra de Deus, ela funciona como um volante para dar direção, mas somos nós que de fato seguramos nesse volante em termos de decisão e escolha pela verdade. Resumi aí para você entender. E essa é a experiência, eu gostei daquele verso, porque ele está escrito, faça a experiência. A experiência de quê? De estar lendo algo que Deus está dizendo e colocar em prática. Então, o simples fato de viver todos os dias indo à igreja, não garante que eu chegue ao final abençoado e bem-sucedido na área de finanças. O simples fato de ouvir os conceitos certos sobre finanças que Deus tem a dizer também. Como eu vim falando para vocês, e nessa série de mensagens eu falei um pouquinho sobre gerenciamento e administração de sabedoria, organizar prioridades, que isso também é importante, tudo isso a gente aprende. E a gente tem curso aqui na igreja sobre isso. É preciso abraçar, escolha e decisão, a direção que a palavra de Deus nos mostra. E eu só vou te falar isso, ó. Dizimar e ofertar são as práticas abençoadoras na área de finanças. E obviamente a gente faz isso com um coração cheio de gratidão. Diga gratidão. Rapaz, aí vai fazer toda a diferença. Então terminei essa série. Depois, se quiser assistir tudo isso aí, dá um jeito de procurar aí os vários domingos, né, que a gente falou sobre isso. Eu deixei isso aí para o final. Assunto resolvido no meu coração em relação à verdade. Tranquilo. Esse é o nosso caminho. Fala para o teu irmão assim, pega no volante. Porque senão o outro vai pegar. Não é não? Às vezes, cara, sem querer, eu entendo isso, gente, em áreas da nossa vida, às vezes a gente está no carona e o capeta pegou no volante. Está errado. Empurra, joga ele para fora. Pega no volante. Toma a decisão e a escolha certa para a tua vida mudar. A vida muda porque eu escolhi da maneira certa, eu tomei a decisão certa, então as coisas mudam. Uma boa parte de mudanças na nossa vida envolve escolhas e decisões que Deus já falou conosco e a gente tem que fazer. Na dependência de outras coisas, a gente põe para cima, Senhor. Está em tuas mãos. Mas uma boa parte de situações que nós vivemos,
Deus só está esperando a gente escolher certo, decidir certo. Ou de repente Ele vem falando aos nossos corações, né? E a gente está botando debaixo do tapete, porque é sacrificial. Meu Deus, mas como é que vai ser e tal? Ontem eu estava tomando café com uma pessoa, muito amiga minha, me pediu para bater um papo, uns conselhos e tal. Eu falei, cara, se eu puder te ajudar, vamos embora. Então eu vejo assim, momentos que estão acontecendo na vida deles, são escolhas que são sacrificiais, mas elas são abençoadoras. Não importa o sacrifício de uma decisão, de uma escolha. Importa é você ver a manifestação da bênção na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então fique de pé nessa manhã.